Os irmãos trouxe a sua oferta, o seu dízimo. Beleza. Vamos lá, irmãos. No nosso último sermão aqui. Verso 14 até o 19. Eu vou dar o título aí. Tiago, pode passar já. Juízo irreversível. Ou seja, sem saída. Resistência inútil, fragilidade da grandeza humana, não importa o tamanho, comparado ao juízo de Deus, ninguém resiste. É uma prova. O império da Síria não mais existe hoje. Porque isso aqui, que nós vamos terminar lendo hoje, se resume, meus irmãos, tudo aquilo que começamos a falar desde o verso 1. O Deus zeloso, o Deus vingador, o Deus que guarda a sua ira para ser despejada nesse tempo. A ira de Deus está sendo despejada agora nesse momento. Entendeu? Sobre homens e mulheres, sobre nações. Como disse para os irmãos, a guerra, independentemente de quem seja a vítima, de quem seja o justiceiro, é a mão de Deus, fazendo justiça e livrando aqueles que assim ele deseja. Porque aqui é um fato histórico que aconteceu no tempo e no espaço. Uma nação que experimentou a misericórdia de Deus, ali pelo profeta Jonas. A misericórdia de Deus veio sobre essa mesma cidade. Passaram-se 100 anos. Para que ninguém fique com dúvida. Deus é misericordioso? É. Deus é longânimo? É. Mas tem limite. O limite para Nínive, que eu aqui tenho fundamentado com os irmãos, Nínive, a capital da Síria, é uma representação do mundo caído. Vai chegar uma hora que a longanimidade do Senhor vai acabar. E quando é que ela acaba? Quando Jesus volta. Até lá, há chance de se arrependerem. Até lá, é o profeta Jonas que está falando. Mas se não se arrependerem, o Senhor virá, como Naum veio proclamar, o juízo irreversível do Senhor. E olha aí, verso 14 e 15, como será inútil, verso 16 e 17, como será frágil e como será definitiva a queda da Síria. Olha aí, irmãos. Olha o aviso aí. Tira a água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no lodo e pise o barro. Pegue as formas para fazer tijolos. No entanto, você será consumida pelo fogo e exterminada pela espada, como folhas devoradas pelos gafanhotos. Multiplique-se como os gafanhotos, torne-se tão numerosos como eles. Os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu, mas como gafanhotos baterão asas e voarão. Os seus príncipes eram como gafanhotos, e os seus chefes como gafanhotos grandes, que pousavam nos muros em dias de frio. Quando o sol aparece, voam embora, e não se sabe para onde vão. Os seus pastores dormem, ó rei da Síria. Os seus nobres cochilam. O seu povo está espalhado pelos montes, e não há quem possa ajuntá-lo. Não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palmas
pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Oremos, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que nós experimentamos nessa tarde e noite de domingo. Obrigado, Senhor, pelo encerramento da EBD, onde aprendemos mais um pouco acerca da nossa responsabilidade em caminhar em santidade. E aí, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor, foi nos dada a oportunidade de te cultuar. Lemos a tua palavra, oramos, intercedemos, cantamos louvores. Ó Deus, quão privilegiados nós somos. Quantos agora, nesse instante, não podem louvar a ti com liberdade como nós temos? Que todos que aqui estão nessa noite sintam seu coração grato por tamanha oportunidade. Não nos deixa, Senhor, desmaiar em meio às nossas dificuldades. Nos faz compreender que os desertos são necessários para nos reconciliar contigo ou para nos fortalecer ainda mais na caminhada. Em nome de Jesus, abençoa o encerramento, Senhor, das exposições no profeta Naum. Que a tua igreja, de fato, tenha sido absorvida pelas verdades aqui, ditas a cada domingo. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Amém. Nosso primeiro sermão, propriamente dito, meus irmãos, foi no verso 1 ao 8 do capítulo 1, que lá eu dei o título como protesto de Deus, onde ele aparece ali como zeloso, vingador, justo e bom. E aí ele se mostra assim, se mostrou assim para dizer: ninguém desafia a minha soberania. Ninguém acha que eu vou passar a mão sobre aqueles que pecam e me afrontam. E aí no sermão 3, nós vimos no verso 9 ao 15, ainda do capítulo 1, que é o primeiro anúncio da queda e da libertação de Judá. Esse Deus zeloso, ele dá nome a quem ele vai atingir. E aí eu me lembro que eu disse para os irmãos, o texto é muito duro, é muito difícil, mas deve ser duro e difícil para aqueles que não se encontram debaixo das asas do Senhor. Daqueles que não podem dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aqueles que podem dizer isso, meus irmãos, isso é a prova de que Deus sempre nos defendeu e sempre nos defenderá. Não necessariamente no tempo que a gente quer, na hora que a gente quer, mas do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano. Aí o sermão 4 afirma isso, que é no capítulo 4, no capítulo 2, melhor dizendo, do verso 1 ao 10, onde o título lá que eu coloquei foi Agindo Deus, quem impedirá? Então tudo que o Senhor havia falado no capítulo 1, no capítulo 2, ele diz, eu vou fazer. Vai chegar uma hora que isso vai acontecer. Então tem que se colocar no lugar das pessoas que ali estavam ouvindo isso. Para nós é muito mais fácil crer, né? Porque tudo já aconteceu, mas para eles, não. Isso diz muito, meus irmãos. Para qualquer momento que a gente achar difícil para nós como cristão viver aqui, a injustiça, a opressão, seja de que nível for, nós devemos lembrar desses sermões e acreditar que nada disso vai passar a limpo diante dos olhos do Senhor. Deus vai julgar. E aí no sermão 5º, ainda no capítulo 2, do verso 11 ao 13, teve lá o título que eu dei, os exaltados serão humilhados. É Deus dizendo detalhadamente como é que ele ia fazer com aqueles que se achavam. O sermão 6, o Senhor diz que a soberba precede a queda. E o Senhor faz aquele paralelo, que a destruição de Nínive está mais próximo do que eles imaginam. Mas só que quando é dito isso, ela é a maior potência daquela época. Mas aí o sermão 7 chegou para nós, que foi no domingo passado, e disse que a queda seria inevitável. Aí o Senhor pega uma nação que um dia foi poderosa, como Nínive estava sendo, a Síria, e diz, foi o que eu fiz com ela. Eu vou fazer exatamente com vocês. Não tem segurança geográfica, não tem segurança de exército, força, não tem segurança de alianças bem-sucedidas, que vai impedir a minha ação e a sua queda. E aí eu me lembro que eu apliquei para os irmãos. As nações podem dizer, podem proclamar que elas são imbatíveis, que elas têm o poder bélico maior de todos.
Mas agindo Deus, meus irmãos, quem impedirá? E o final agora, o nosso sermão, propriamente dito, perceba que no nosso primeiro ponto aí, a ideia, eu acredito, de que Deus quer que a gente perceba aqui, é algo que ele já disse anteriormente, mas aqui parece que fica claro quando nós lemos o verso 14 e o verso 15. O quê? Deus está ironizando. Deus está ironizando a nação mais poderosa da época. A nação que era mais temida por todos. O Senhor a ironiza quando ele diz exatamente isso aqui. Olha o que é que o Senhor diz. Tire água para o tempo do cerco. O Senhor está dizendo, se preparem, se abasteçam, porque vai ser um tempo de guerra, então você precisa estar com suprimentos. E água, né, é extremamente necessário. Tire água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. É Deus dizendo, eu vou chegar. Os irmãos aqui sabem, a chegada de Deus aqui não foi em um cavalo, algo sobrenatural. Foi pelos medos e pelos babilônicos, os caldeus. Deus usa esses dois exércitos para subjugar Nínive. Mas insiste em lembrar os irmãos, quando eles estão ouvindo isso, meus irmãos, não faz sentido nenhum para eles, para os ninivitas, para os assírios. E o povo de Deus olha e é chamado a crer. Isso vai acontecer. Peguem água. Reforcem as fortalezas de vocês. Entre no lodo e pise o barro. Pegue as formas para fazer tijolos. É a ideia de reforce bem as muralhas de vocês. Façam o máximo de tijolo que vocês puderem fazer. Eu assim chamo. E reforce, não deixe nenhuma brecha. Porque nessa época aqui, as nações que iam invadir outras nações, eles passavam muito tempo arquitetando e planejando como iam furar as muralhas para poderem entrar. Os irmãos devem lembrar aqui, quando o povo foi tirado do Egito, com Josué, que vai chegando na Canaã, na prometida, eles têm que primeiro passar por Jericó. E aí Deus ali, milagrosamente, né, faz com que aquelas muralhas caiam, porque o povo de Deus ainda não era instruído na força, no exército, não tinha equipamentos de guerra, ele vai ter depois. Aí ali, de fato, uma ação milagrosa de Deus fez derrubar as muralhas. Aqui não. Aqui é um exército humano que vai derrubar essas muralhas. E o Senhor está dizendo, reforça. Olha, isso não é ironia? Porque Deus está avisando que vai atacar a Síria, e ela é a potência daquela época, o Senhor está dizendo, reforce. Eles já se sentiam altamente seguros, imbatíveis. E Deus está dizendo, reforce. Multiplique aí a segurança. Multiplique. Por quê? Aí o verso 15, o verso 15 comprova que era uma ironia. Deus está dizendo, você pode botar a altura que você quiser essa muralha. Você pode colocar a largura que você quiser. Você pode colocar milhares e milhares de homens. O que vai acontecer é isso aqui. Isso aqui o quê? No entanto, você, Nínive, a Síria, você será, primeiro, consumida. Consumida pelo fogo, que dá a ideia, meus irmãos, que vai ser aniquilada, destruída. A imagem do fogo representa isso. Você coloca um papel, qualquer coisa ali, deixar no fogo, você volta lá, não tem mais. Foi aniquilado. Deixa de existir. O Senhor está dizendo, você vai deixar de existir. Meus irmãos, quando eu estiver falando isso, lembre. Não aplique logo para cá. Vá para lá. Quando o Senhor fala isso, essa nação é a mais poderosa do mundo. É a mais temida do mundo. E Deus está levantando esse profeta, e tinha que ser Deus mesmo, para tomar esse homem, para dizer um negócio desse. Porque nessa época, quando se ia profetizar, se chamava a atenção. Era para ser ouvido. Não era escondido, não. Para que ouvisse. Né? Jesus, o cristianismo foi perseguido porque chegou o anúncio de que o rei chegou. O verdadeiro rei chegou. E aí, por isso, a igreja foi perseguida na pessoa de Cristo e foi tentada por todos eles ser destruída, mas não conseguiram. Imagina aqui nessa época. Que ele tinha que falar. Deus, vá lá e diga. É muita coragem do homem desse, de um profeta desse. Não é como os de hoje, né? Que se chamam profetas e dizem ser profetas,
mas só declaram profecias de bênção. Aqui um homem dizendo, em um tempo do mundo, onde o mais poderoso, o mais agressivo e perverso império reinava, e ele diz um negócio desse. Reforce tudo aí. Mas não vai adiantar de nada, porque serão, o texto está dizendo aqui, ó, consumido pelo fogo e exterminado pela espada. Se por acaso alguém corresse dessa primeira ação, a espada. E a espada no Antigo Testamento, meus irmãos, ela é sempre colocada como símbolo de morte. De morte. Então aqui não tem outra interpretação. O Senhor está dizendo, todos vão morrer. A sua segurança, o temor que tem por vocês, não mais vai existir. Serão exterminados pela espada. Aí agora o Senhor vai dizer, fazer uma comparação, analogia aqui, de como isso deve ser compreendido por eles. Ele vai dizer, ó, como folhas devoradas pelos gafanhotos. Isso aqui, ó, nós vimos em Joel, não foi? Isso aqui era uma ilustração que era muito clara para eles que ouviam. Quando eles ouviam falar de gafanhoto, meus irmãos, nessa época aí, lavouras inteiras eram destruídas, assim, em fração de minutos, quando vinha tempestade de gafanhotos, né? E aí, nos textos passados, né, dos outros livros que nós estudamos, falava lá 4 tipos de gafanhotos, né? Migrador, devorador e tal. Aí alguns comentaristas acreditam que cada um desses gafanhotos era um separadamente, outros vêm dizer que era o mesmo em etapas diferentes. O que seja, um ou outro. Mas o fato é que eles destruíam, eles passavam. Uma vez eu vi um vídeo na internet mostrando, literalmente, né, uma ação dessa de gafanhotos, né, nos países do Oriente. A nuvem passava, aí estava aqui a plantação. Depois que a nuvem de gafanhoto passava, não ficava mais nada. Para melhor entendimento de vocês, furacão. Os irmãos aqui já viram, assistiram o filme de furacão. Quando ele passa, ele não deixa nada. Arranca tudo, destrói tudo. Olha aí como o Senhor está querendo ser claro e objetivo. Vão ser consumidos, vão ser devorados pela espada. Como os gafanhotos, vocês viram várias vezes fazer nas propriedades de muita gente, e que vocês, de alguma maneira, foram gafanhotos na vida dos outros. Vocês destruíram os outros. O Senhor vai aplicar isso a eles, ó, porque o Senhor vai dizer agora, ó, multipliquem-se como gafanhotos. Tornem-se tão numerosos como eles. Venha. Olha o Senhor desafiando. Sejam o gafanhoto que vocês sempre foram. Se juntem. Tentem somar o maior número possível. Venham. Não vai ficar um. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Eu vou provar para vocês que a confiança de vocês vai mostrar agora que não vale nada. Se vocês confiavam na segurança de vocês, nas fortalezas de vocês, em vocês mesmos, no exército de vocês, tudo vai ser devorado. Tudo vai ser destruído. Meus irmãos, quem está dizendo isso é o nosso Deus. É o Deus que diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não crê vai perecer. Nínive é uma representação do mundo caído. Há quem acredite e tenha divulgado isso muito agora, nesses tempos, de que no final todos serão salvos. Que Deus jamais mandará ninguém. Deus não é mau, Deus não é mau. E Deus não é mau mesmo, não. Deus é justo. E Ele não se contradiz. Qual sentido teria ter isso aqui na Bíblia? Um discurso tão duro e pesado. Se o Senhor não estivesse dizendo para nós agora
se arrependa. E para aqueles que se arrependeram, confie em mim. Não ande pelas suas vistas. Ande por fé. Confie em mim. Eu farei justiça. Está aqui. Confie em mim. Aí o nosso segundo ponto. Não confie no homem. Eles são frágeis. Olha aí o que é que o verso 16 e 17 vai dizer. Vai falar dos poderosos, dos grandes. Uma nação, para ser grande e poderosa, ela tem que ser rica, irmãos. Salomão, o homem mais rico de todos os tempos, ele diz que o dinheiro responde por tudo. O dinheiro deixa a pessoa poderosa. Se a pessoa não tiver, de fato, cheia do Espírito Santo, vivendo segundo a vontade de Deus, o dinheiro vai tornar ela avarenta, orgulhosa, soberba. E foi isso que aconteceu com eles. Aí o texto vai dizer o seguinte, ó. Vocês acham que vão ter saída em recorrer os grandes da sua época? Que ele chama aqui de negociantes. Ele diz, ó, os seus negociantes eram os mais numerosos. Nessa época aqui, onde estavam as pessoas mais ricas? Na Síria, Nínive. Os maiores comerciantes, as maiores empresas, estavam lá. Aí o Senhor está dizendo, eles eram tão grandes, tão numerosos, do que as estrelas no céu. Mas como gafanhotos, bateram asas e voaram. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Quando eu começar a agir, os que se demonstravam ser tão fortes e poderosos vão ser os primeiros a fugir. Sabe? É o que a gente já viu em filme. Quando o império está caindo, aí o grande líder, olha, cadê os seus servos? Tudo foram embora. Ele ficou só. Faz lembrar do Hitler aí naquele filme. Quando ele vê que não tem jeito, a turma está... Segundo a história, ele tira a sua vida, né? Porque ele viu que ia perder. Então, quando os grandes, o Senhor está dizendo aqui, começarem a perceber o que está acontecendo, meus irmãos, eles vão fugir da mesma forma que os gafanhotos assim fazem, quando veem que aquele ambiente não é mais para ele. Eu vou fugir. E ele diz mais, ó, e perceba que ele sempre vai comparar com gafanhotos. É a ironia do Senhor aí. Não eram tão fortes, tão poderosos? Não era devorador, migrador, não era tudo isso? Aí ele vai dizer agora, ó, os seus príncipes eram como gafanhotos, e seus chefes como gafanhotos grandes, que pousam nos muros em dia de frio. Quando o sol aparece, vão embora e não sabem para onde vão. O sol aí é a ideia de aflição, do que o verso 15 nos diz. Quando ele apertou, não quer saber do presidente, do governador, vão-se embora, cada um por si, entendeu? Meus irmãos, por aí vocês tiram. Se isso aqui aconteceu, você imagina quando aquilo que está escrito lá em Mateus 24 acontecer. Eles batem em retirada. Não fica um. Mercadores ficam impotentes. Liderança frágil. Os mercadores, negociantes, apesar de numerosos, não poderão salvar a cidade. Serão saqueados como vítimas de gafanhotos vorazes. Os príncipes e chefes fugirão em pânico, abandonando a cidade como gafanhotos que desaparecem ao sol. Não vai ficar um. Isso aponta, meus irmãos, para a inutilidade da dependência de números ou recursos humanos. Nada disso, meus irmãos, se sustentará quando Deus chegar aqui na pessoa de Cristo no futuro. Porque, repito, Naum aqui trouxe à tona para nós a cidade mais poderosa da época. E foi isso que aconteceu com ela. Isso nos desafia, meus irmãos, a perseverar confiando no Senhor. Por mais que o mundo
pareça se fortalecer mais e mais, por mais que impérios se coloquem como aqueles que conduzem o mundo melhor e afrontam a Deus, nenhum deles ficará de pé. Talvez os nossos olhos vejam alguns caírem, mas talvez os nossos olhos, em vida ou ressuscitado, verá o grande dia do Senhor, que será a ira de Deus acumulada de todos os tempos, para fazer justiça, como aqui ele demonstra que fez. E aí, meus irmãos, se a resistência é inútil, não adianta. Se eu não tenho com quem contar, com nenhum ser humano, o que é que me sobra? A ruína. E aqui a gente vai ver o quanto eles vão ficar desnorteados, sem liderança. Porque o texto vai dizer para nós, no verso 18, os seus pastores dormem. A ideia de dormir aí, irmãos, é que está sucessivo, está inerte. É uma presa fácil. Não mostra resistência. Ó rei da Síria, os seus nobres cochilam. Dormem, cochilam. O que cochila vai acabar dormindo também. O povo, sem direção, o texto vai dizer, está espalhado pelos montes, e não há quem possa ajuntá-lo. Olha aí, irmãos, a nação mais poderosa, mais segura, mais temerosa. Olha como é que ela está agora, a situação dela. Não tem para onde ir, não tem a quem recorrer, todos estão dispersos. Cadê a força? Cadê a segurança? Cadê, meus irmãos, a estabilidade? Cadê? Cadê, irmãos? E o que nós vamos ler agora é uma das partes de um versos mais difíceis, meus irmãos, de ser recebida por Deus. É daqui que veio o meu título, inevitável. Não há mais chance de arrependimento. Isso me faz lembrar o grande dia do Senhor, quando Ele vier, não tem mais para ninguém. Senhor, eu me arrependo. Senhor, me salva. Não tem mais jeito. Acredite, vai ser assim. O tempo é agora. Se para eles o tempo acabou, e para algumas nações o tempo tem acabado, vai chegar um dia que todos, como diz Apocalipse, todos se dobrarão diante do grande rei, do mais poderoso, do soberano. E não vai ser inevitável, irreversível. Olha o que é que o Senhor diz aqui. Não há remédio para o seu mal. Não há remédio, não há cura. O seu ferimento é grave. Aí, para não ficar a dúvida, eles podem ter se arrependido, não, pastor? Não, não se arrependeram. Porque a proposta aqui não é um chamado ao arrependimento. Desde o capítulo 1 até o último verso que nós estamos lendo agora, a chamada é para destruição, juízo, extermínio, aniquilação. Não tem nenhum apelo, você percebeu? Desde o verso 1 do capítulo 1 até aqui. Não tem nenhum apelo, meus irmãos, ao arrependimento. A longanimidade do Senhor acabou para a Síria, para Nínive. A misericórdia do Senhor acabou. O que é que reina aqui? A justiça de Deus. E Deus declara para Nínive: não há remédio para você. O seu ferimento é grave. Que ferimento é esse? Arrogância, soberba, orgulho, que na prática era opressão com os menos favorecidos, era ganância, era assassinato, era depravação, manipulação, corrupção. Tudo isso aí. E me diga se isso não acontece no nosso mundo, irmãos. Acontece. Desde quando eu me entendo por gente, que todas as vezes que eu me deparava em tempos de eleição, o que é que saía da boca como promessa de todos os candidatos?
vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito, governador, presidente. O que é que saía da boca deles, meus irmãos? Era uma tríadezinha. Eu prometo segurança, educação e saúde. Não é não? A gente escuta isso até hoje. Cansei de gente dizer assim, eu queria morar dentro das propagandas eleitorais, porque lá tudo funciona. A UPA funciona, né? Vai lá para tu ver. Tu tem que entrar se consagrando, pedindo a Deus para sair vivo lá de dentro, porque é todo mundo estressado. Tem que pedir, o que você vai dar em mim aí, o que é? Peraí, não, nem em mim não, é nele aqui, vai, trocou o remédio. Aí a gente se sente injustiçado. Você acha que Deus não está vendo nada disso? Tá. E um dia ele fará. Agora um negócio interessante. Termina aqui, vai terminar o nosso texto. A ruína deles. Eu fiquei pensando, Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo? Porque a Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram, né? E se alegrar com os que se alegram. Que a gente não pode celebrar a desgraça dos outros, né? Dizer bem feito, né? A Bíblia diz que a gente não pode fazer isso. Mas aqui, o que é isso? Olha aí, ó. Depois de tudo que está no verso 15 acontecer, o Senhor diz isso aqui, ó. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você, baterão palmas. E eu fiquei pensando, baterão palmas? Então, Senhor, tu está dizendo para mim que eu sou justo. Eu acredito que o Senhor me salvou. Então, quando eu sofrer injustiça de alguém, e eu ver que a minha justiça foi feita justiça nele, eu tenho que bater palma? Dizer, aí, toma. É isso, será, irmãos? É não, irmãos. O contexto não deixa a gente fugir. O que o contexto está dizendo aqui é que todos reconhecerão que Nínive não era tão poderosa assim, como dizia ser. Que Nínive não era tinha tanta estabilidade assim, como dizia. Que Nínive não era tão segura assim, como dizia. Mas as palmas aqui também dizem daqueles que se sentirão aliviados por não mais ter esse império tão opressor, tão mau, que era a Nínive, que era a Síria. Eles baterão palma de agradecimento, de alívio, festejando, agradecendo a Deus por tamanho livramento. Vai ser assim, meus irmãos, quando o Senhor voltar e nos resgatar desse mundo caído. A gente vai bater palma, a gente vai celebrar, não por ver as desgraças dos outros, mas por ver o Senhor nos livrando do grande mal que agia sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos libertou da prisão, do poder, mas não da presença. Então, a gente vai estar tão alegre no dia, quando Jesus voltar, que a gente não vai pensar em outra coisa a não ser, meus irmãos, celebrar essa vitória. A gente não vai ter tempo para olhar para aqueles que desdenharam da gente, para aqueles que perseguiram, oprimiram a gente, para ficar zoando com a cara deles. Eu acho que Deus vai encher o nosso coração de alegria e dizer, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me trazido até aqui, o teu reino, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Então eu termino aqui, meus irmãos, o nosso texto, fazendo aqui um paralelo com Jonas, tá? Perceba que o nosso texto vai terminar com uma pergunta. Que a pergunta aí, ela vai resumir o motivo de Deus ter destruído a Síria. Pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Nínive foi cruel. Como eu falei para os irmãos várias vezes aqui. Eles eram muito perversos. E o Senhor teve muita paciência com eles. Volta lá para Jonas. E vai para o último verso. Ele vai terminar com uma pergunta também. Mas veja,
A misericórdia, a graça de Deus sendo manifestada em Jonas e a justiça, a ira, a vingança de Deus sendo manifestada em Naum para o mesmo povo. Olha, Jonas, verso 14. O Senhor falando para Jonas: E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O que é que Jonas queria? Jonas queria ser o profeta, na vez de Naum. Ele queria que Deus acabasse, aniquilasse. Mas Deus disse: não, eu vou exercer misericórdia. Aí agora nós voltamos para o nosso texto. Pela boca do profeta Naum, o Senhor diz: pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? O povo de Deus foi uma das vítimas. Mas foi só o povo de Deus, não. Muitas nações foram subjugadas cruelmente, com instintos de crueldade, do mais alto nível que você puder imaginar. Aí o Senhor está dizendo, terminando assim, ó. Ia ficar assim? A pergunta é essa, que fica no ar. Pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? É como se o Senhor estivesse dizendo: não merece não? Se o Senhor perguntasse para mim e para você aqui agora: ei, você acha que eu peguei pesado com essa nação? Você acha que eles não mereceram isso? Qual seria a sua resposta? A minha resposta seria: sim, Senhor, eles merecem. E ao mesmo tempo eu ia dizer: Senhor, não me deixe viver dessa maneira, para que eu não venha ter a Ti como meu algoz, mas que antes de tudo eu possa confessar a Ti como meu Senhor e tenha a Ti como meu Salvador e não meu destruidor. Então termino dizendo, meus irmãos, o juízo irreversível de Nínive é uma poderosa demonstração da soberania de Deus. Ele controla a história, julga as nações e governa com justiça absoluta. Para os que se opõem a ele, essa soberania é um aviso claro. A resistência é inútil, mas para que os que confiam no Senhor, a mesma soberania é fonte de segurança eterna, meus irmãos. Assim como Deus julgou Nínive, ele também julgará todas as nações e indivíduos que persistirem no pecado. Porém, em Cristo encontramos a única saída diante do juízo divino. Ele é a nossa segurança, nossa rocha firme e nosso refúgio. Meus irmãos, que possamos abandonar toda confiança em nossa própria força e nos rendermos completamente ao soberano Senhor, vivendo sob sua graça e proteção. Nínive, símbolo da arrogância humana e da opressão contra o povo de Deus, enfrentou o juízo inevitável do Senhor. E esse capítulo deve ficar marcado em nossa mente. Não pode resistir à vontade de Deus, a autossuficiência humana é incapaz diante do poder divino, o juízo de Deus é libertador para os seus. Mas para aqueles que não são do Senhor, é destruição, é banimento da presença dele. Por isso, Naum está para nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Naum está para o mundo. Deus está contra você. A sua única saída é olhar para Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele. Amém, irmãos? Que Deus nos dê graça, mais e mais, para viver na esperança e na expectativa do grande dia do Senhor, onde nós celebraremos a nossa salvação por completo. Oremos, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por esse